1 Samuel capítulo 7, eu leio a partir do verso 2 até o verso 6. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se contudo, presta atenção na condicional, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Eu quero aqui nessa oportunidade fazer o destaque com vocês, então, dentro dessa porção do texto que nós acabamos de ler, nessa primeira parte da mensagem. Os irmãos vejam que a arca, após ter voltado dos filisteus e estado em Quiriate-Jearim, e os dias que a arca ali ficou, então nós destacamos 20 anos que a arca estava ali. Mas enquanto a arca estava em Quiriate-Jearim, o que é que estava acontecendo no meio do povo de Israel? Porque o texto diz, do verso de número 2, a última parte, que lamentava todo Israel, ou toda a casa de Israel, após o Senhor. Percebo que existia uma busca de Israel a Deus, uma oração, um clamor, uma súplica, um choro, um lamento. Havia uma tristeza muito grande no meio do povo de Israel. Primeiro, porque eles estavam sob o domínio dos filisteus. E o que é que trazia essa legalidade para os filisteus dominarem os israelitas? E os israelitas não conseguirem se verem livres dessa escravidão, desse sofrimento, desta angústia que eles estavam passando. Não é por falta de buscar a Deus, não é por falta de lamentar diante de Deus, não, mas existia algo que estava impedindo Deus de agir no meio do povo de Israel. Os irmãos bem sabem que antes de Samuel nascer, nas primeiras mensagens que nós trouxemos do livro, que nós estamos seguindo capítulo a capítulo, os irmãos viram que os líderes, eles estavam prevaricando contra Deus, pecando contra Deus, cometendo abominações diante dos olhos do povo, e aqueles homens fizeram com que o povo se desviasse de Deus. E naquele tempo entrou para dentro de Israel, para o meio de Israel, tudo aquilo que Deus detestava, e um deles é a idolatria.
era adoração a Deus estranho. Eles mantinham a adoração a Deus, mas também tinham entre eles Baalins e Astarotes. Ou seja, o povo estava cocheando entre dois pensamentos. E o pior é que a gente vê, nota por todas as escrituras, que isto não é pontual. É algo constante, infelizmente, no meio do povo de Israel. Israel, ora, estar bem na presença de Deus, e ora, estar mal diante dos olhos de Deus. Israel não conseguia afirmar, ter uma estabilidade na presença do Senhor, uma constância de anos e mais anos, não conseguiam. Eles se desviavam. No livro de Juízes nós aprendemos isso. Para o povo se manter diante de Deus tinha que ter um líder. Se não tivesse um líder, o povo não conseguia servir a Deus. E logo abriam, escancaravam as portas para os inimigos entrarem e dominarem a vida deles. E de tudo que eles tinham, que Deus lhes havia dado, os inimigos levavam. E nós vemos exemplos assim na época do juiz Gideão, que eles estavam sob o domínio dos midianitas, e o texto nos diz que eles plantavam, e tudo que plantavam, chegava na época da colheita, os midianitas vinham e levavam tudo, de tal forma que Israel empobreceu. Não bastasse empobrecer, os midianitas tiravam do meio do povo os ferreiros, os trabalhadores. E esses ferreiros, por que faziam isso? Para eles não construírem armas, para eles não forjarem as armas, porque o inimigo quer que Israel esteja escravizado, esteja dominado pelo pecado, porque assim, Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, mas Deus não vai agir no meio onde há pecado. E dessa forma, então, o povo vivenciou, experimentou tudo isso, e agora Deus levanta Samuel. E Deus levanta Samuel com que propósito? Deus levanta Samuel para um avivamento. Deus levanta Samuel para um renovo. Mas olha como é que Deus trabalha com o tempo. Quando Deus faz a promessa que ia fazer isto, primeiro Ele trabalhou na vida de Ana. Ana teve que chorar a sua esterilidade diante do Senhor. Quantos anos ela orou? Depois que Deus lhe abriu o ventre, e o menino agora está gerado dentro dela, teve que se esperar 9 meses para nascer. E depois de 9 meses nascer, ele tem que ser amamentado, ele tem que ser educado, vai ter uma idade certa para ser levado para o sacerdote. Olha quantos anos estamos tratando. E eu disse em outras mensagens, parece que está tudo quieto, mas Deus está trabalhando, Deus está se movendo, Deus está fazendo algo no meio do povo. Quando muitos estão olhando e dizendo que está tudo se debandando, está tudo acabando, está tudo terminando, não, irmãos, Deus ainda nem começou. E daí é onde nós precisamos ter perseverança, aí é onde nós temos que ter insistência, e daí é onde eu relembro com vocês, anos de 92, os que são para antes de 90, de 88, se lembram muito bem de que a obra foi difícil, a obra foi penosa, mas hoje os irmãos estão aqui, hoje nós estamos aqui, numa situação melhor, graças a Deus. O irmão Luiz de Abreu sempre está recordando comigo, de algumas escolas bíblicas dominicais que nós tínhamos, que nós estávamos aqui, né, irmão Luiz? Quantas pessoas na escola bíblica? 4. 3, 4. 3, 4 pessoas numa escola bíblica dominical. Desistimos? Graças a Deus que não, né, irmão Luiz? Não desistimos. E hoje nós temos um número de irmãos que nós temos de manhã.
A memória do irmão Luiz. Embora tenha dificuldadezinha aí do cérebro dele, tem a memória melhor que a minha. Então nós frequentávamos escola bíblica dominical desse jeito, 5 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Quando tinha 7 pessoas, nós estávamos regozijando. A igreja está cheia hoje para a escola bíblica dominical. Cultos que nós cultuamos aqui quinta-feira, que nós tínhamos aqui, quantas pessoas cultuando aqui? Pessoas que tinham maior prazer em jogar bola, em marcar jogo numa quinta-feira, do que estar no culto. Tinha mais crente no campo do que crente dentro da igreja, irmãos, buscando a face do Senhor. E hoje nós olhamos para a igreja quinta-feira. Como é que estava a quinta-feira aqui? Como que estava a quinta-feira aqui? E olha que choveu. Irmãos, se nós tivéssemos um culto aqui, algumas quintas-feiras atrás, e com a tarde daquela, com a chuva que teve à tarde, e chegou até de noite, quantas pessoas nós teríamos? Quantas pessoas nós teríamos aqui? No entanto, a igreja estava quase cheia, quinta-feira, com toda aquela chuva. Vocês vieram para adorar o Senhor. E hoje vocês estão aqui, louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, o Senhor, Ele está trabalhando. Então, aqui, voltando para esse texto, então, o povo lamentava, e agora, com o passar do tempo, Samuel já está grande, Samuel já tem experiência com o Senhor, já chegou o tempo de Samuel ele legislar, já chegou o tempo de Samuel agora abrir e tomar a posição de profeta, para a qual Deus o levantou. E o povo agora vai até Samuel e vai conversar com Samuel. Então Samuel e toda a casa, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, Ele vos livrará da mão dos... Só nesse versículo, o quanto nós poderíamos trazer de lição nesta noite para os irmãos. A primeira coisa aqui que tem é converter-se. É como a pregação última do diácono Daniel, de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, acho que é isso. Então a primeira coisa que tem que haver no meio do povo é abandonar os maus caminhos. Tem que haver conversão a Deus. O que é a conversão? A conversão é fazer o retorno, não é assim? Quem tem carta, quem dirige sabe disso. Fazer conversão. Se você está indo no sentido, agora tem uma rotatória, você faz a rotatória e você vai andar na contramão da qual você estava. Preste atenção na mensagem nessa noite.